Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do CIT-RN em defesa da educação pública. Ontem, os educadores de todo o Brasil comemoraram o aniversário de 99 anos de Paulo Freire. E esse é o tema do nosso programa de hoje, na entrevista com a coordenadora geral do CIT-RN, a professora Fátima Cardoso. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Então, Fátima, a CNTE promoveu, né, uma semana freiriana e Paulo Freire, além de ser o patrono da educação brasileira, é também o patrono do SINT-RN. Eu gostaria que você começasse explicando o porquê, né, da escolha de Paulo Freire para patrono do SINT. Olha, Leilton, veja só, as características do trabalho da nossa entidade, o seu perfil político em defesa e promoção da educação, a defesa por uma educação libertária, nos deu exatamente esse encontro com o grande mestre Paulo Freire. E não foi muito difícil, né? Nós tínhamos aí Florestan Fernandes, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, tantos nomes valiosos, né? Mas não foi difícil exatamente encontrar o Paulo Freire, exatamente por toda a sua pedagogia, por toda a sua pedagogia. Uma pedagogia em que Paulo Freire expressa todo um sentimento pedagógico de ação, de reflexão, de dialogicidade. O que é isso? Paulo Freire, em seus livros, A Pedagogia da Libertação, A Pedagogia da Autonomia, A Pedagogia da Esperança, todos, e entre muitos outros, né? Pedagogia bancária, educação bancária, que ele escreveu em plena época da ditadura militar, quando ele mostra, não é, que a pedagogia do mercado, a pedagogia do capital, elas não são expressão para a classe trabalhadora. E é exatamente aí onde a gente encontra esse perfil, não é, perfeito para fazer a escolha do patrono do SINT. E nós debatemos muito, porque também, como disse já anteriormente, na nossa prática política, a gente quer uma educação que seja uma educação que liberte o homem, que não oprima o homem. E Paulo Freire, ele trata isso com uma serenidade tão grande que ele diz que na pedagogia do oprimido, um livro que ele tem, inclusive, Leilton, eu quero dizer que nós temos esse livro, o primeiro manuscrito de Paulo Freire, né, escrito com a letrinha dele. Ele diz que a classe opressora ela não pode continuar oprimindo as pessoas. E ele encontra na escola exatamente essa possibilidade de não opressão. Então, não podia ser diferente. Né? Paulo Freire teria que ser o patrono, porque nós queremos uma educação que liberte e não que mantenha o capitalismo, mantenha as pessoas presas a essa consigna de dominação. Fátima, o Rio Grande do Norte tem uma importância muito grande aí, né, para Paulo Freire e vice-versa, né? Queria que você falasse um pouquinho aí dessa relação de Paulo Freire com o estado do Rio Grande do Norte. Pois é, Leilton, é tão interessante, não é? Muita gente vê o grande feito em Angicos, não é? Em se alfabetizar em 40 horas, e na verdade é o grande feito. Mas Paulo Freire, ele foi também, não é? Caçado, considerando essa obra natural, eu digo natural porque é uma obra da natureza, na natureza do Paulo Freire. Como é que você consegue, em 40 horas, né, você alfabetizar pessoas? Esse legado ele deixou para o Rio Grande do Norte.
Mas, como disse, ele também foi perseguido por este legado. Quando o presidente tomou ciência que isso poderia ser a libertação de muitos oprimidos, o que fez? Tirou imediatamente o programa que Paulo Freire trazia para o país, não é? A começar por Angicos, para que os alfabetizados, os letrados, eles não tivessem apenas a consciência de ler, escrever e contar, mas que tivessem a consciência de mundo. Isso não estava dito no programa, mas o programa ele foi vasculhado, não é, pela ditadura militar e encontrou exatamente um perfil, encontrou uma lógica de libertação. Então, Paulo Freire, nesse momento, ele passa a ser caçado pela a sua ideologia de libertação. Ele não daria apenas o título para o voto no coronel, o voto nas elites da época, mas ele traria a libertação também do mundo da leitura, o mundo da compreensão, o mundo do entendimento, o mundo da análise. E não por acaso, mais tarde ele escreve o que está aqui nessa camiseta, não é? Que a teoria leva à prática e a prática leva à praxe. E o mundo dentro de uma praxe é o mundo de libertação. Ok, Fátima, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. Devido à pandemia, o SINT-RN está reorganizando o atendimento à categoria. Novos canais foram criados para tratar dos assuntos que não podem ser adiados. Para informações sobre ações judiciais e liberações de alvarás, ligue ou mande um zap para 999913560 ou 999410616, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Para agendamento de consulta jurídica e informações sobre envio da documentação sobre a ação dos atrasados do governo Robinson Farias, ligue ou mande um zap das 7 ao meio-dia para 999410496. E do meio-dia até às 18 horas, ligue ou mande um zap para 999913545. SINT-RN, sempre na luta. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos falando sobre os 99 anos do mestre Paulo Freire, com a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, você lembrou as perseguições, né, que Paulo Freire sofreu com a ditadura militar, mas essas perseguições não pararam, né? O legado dele continua sendo perseguido e hoje mais do que nunca, não é isso? Sim, Leilton, veja só, ele na ditadura ele foi exilado. Agora, o governo Bolsonaro quer exilar suas ideias. Ideias essas que são imortais. Ele jamais conseguirá, mesmo que ele tente tirar o título de patrono da educação brasileira de Paulo Freire, suas ideias não morrerão. Por que não morrerão? Elas são do mundo. Veja só, a Universidade de Harvard, que é uma universidade de peso, de nome, da intelectualidade, da formação de muitos, inclusive brasileiros e brasileiras, né, que não têm incentivo aqui nesse país, que vão à pesquisa fora, né, ela diz que estuda Paulo Freire, estuda. Paulo Freire, ele é de um cunho de internacionalização tão profundo que não é só Harvard que estuda, mas outras universidades também. E aí, Leilton, é importante aqui a gente ressaltar para a nossa categoria o quanto a pedagogia freiriana incomoda. Olha só, hoje,
10 universidades estão sendo dominadas pelo Bolsonaro. 10 universidades estão sendo indicadas a seus reitores para, ideologicamente, tentar banir e matar essa pedagogia libertadora. E aí a nossa categoria hoje precisa mais do que nunca assumir, e o Brasil precisa assumir essa pedagogia, porque é uma pedagogia que não vai morrer, ninguém vai conseguir matar. Ele será sempre independente dos ataques que Bolsonaro e todos seus milicianos neofascistas estão fazendo, jamais eles conseguirão acabar com essa imagem do mundo. Paulo Freire não é nosso. Paulo Freire é do mundo e será no mundo em que essa expressão estará viva. Portanto, Leilton, é importante aqui mandar um recado para a nossa categoria. Aqueles e aquelas que não conhecem ainda a pedagogia freiriana, busquem a leitura dos seus livros, que é uma libertação, inclusive, que nós podemos ter numa conjuntura tão difícil como essa conjuntura. Ok, Fátima. O SINT realizou vários seminários internacionais sobre Paulo Freire, com presenças de figuras renomadas, né? Tanto do Brasil como do exterior. E chegou a fazer visitas, né, em Angicos. As pessoas conheceram, né, o trabalho de Paulo Freire em Angicos. Como é que foi isso, Fátima? Olha, a partir de toda uma problematização da vida e obra de Paulo Freire, nós fomos a Angicos levar pessoas de Cuba, pessoas do Uruguai, pessoas do Paraguai, do México, do Chile, de Portugal, não é? Pessoas que estão associadas à fundação de Paulo Freire, de sua vida e obra, e nós levamos para que eles pudessem conhecer os alunos, né? E os alunos, a partir daqueles alunos, eles dão a historicidade do que foi a obra de alfabetização de Paulo Freire em 40 horas. Obra essa que teve a intervenção dos militares e o levou, né, também ao exílio. Mas o que é que os militares tinham medo? É o que as elites têm medo de hoje também. É do mundo da leitura, da compreensão, da contextualização, da problematização, da sua pedagogia, que é uma pedagogia interdisciplinar. Ela dá uma visão de homem, de mundo, de sociedade. E isso eles têm medo. Então, levar os internacionais a ouvir depoimento, a gravar depoimento, a estar com, vamos dizer assim, o produto físico, material, é muito importante, foi muito importante, né, no desenvolvimento desses 4 seminários, onde em todos os 4 seminários nós levamos os internacionais e também, Leilton, os brasileiros e brasileiras que não conheciam esse mundo vivo de Paulo Freire. Ok. Nós conversamos com a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, muito obrigado por sua participação e até o próximo programa. Nós é que agradecemos, Leilton. Eu espero que toda a comunidade que está assistindo esse programa leve essa mensagem de Paulo Freire para o dia a dia das suas vidas, para que a gente possa desnudar o mundo das elites e conquistar um outro mundo possível e um outro Brasil para todos os brasileiros e brasileiras. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública, sempre lembrando que a pandemia não acabou. Se você puder, fique em casa.